Mateus capítulo número 2. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. E ele lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito sobre o profeta, pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai comigo, para que eu vá e também o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Entraram na casa, acharam o menino, entraram na casa. Aí, na casa, né? Não no aprisco, mas na casa. E acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e pela porção do texto lido nessa noite. Suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo, a fim de que venhamos ministrar, ó Deus, alegre o teu coração, seja aceitável diante da tua presença e produza nos nossos corações, ó Pai, consolo, edificação e exortação, pois esse é o propósito da tua palavra ao ser ministrada. Permanece conosco, é o que nós te suplicamos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, essa é uma passagem bastante conhecida e é uma passagem que acaba fazendo parte do dia a dia desse mês de dezembro. Por onde nós andamos, sempre vamos encontrar algum presépio, onde vai ter essa passagem aqui sendo retratada. São duas passagens que têm sido retratadas no presépio. Uma com os pastores e outras com os reis magos. Né? Aqui, os presépios que mostram os reis magos num presépio, eles não são fiéis muito ao texto sagrado, pois não há referência no texto sagrado de que os magos chegaram no momento em que Jesus estava, na noite em que Jesus nasceu, em que ele estava na manjedoura. O relato bíblico, ele mostra claramente que na noite em que Jesus, no período em que Jesus nasceu, quem estava à noite no campo e viu, teve uma revelação divina e foi até o local onde Jesus tinha nascido, foram apenas os pastores. O texto vai dizer isso, que os pastores chegaram naquela noite e se alegraram com José, com Maria, louvaram a Deus, engrandeceram a Deus pelo nascimento do seu filho Jesus. Os pastores, os magos, que o texto que nós lemos é a única passagem bíblica que vai falar acerca dele, e o texto também não vai falar que trata-se de 3 reis magos, apenas de reis magos, e que esses magos que vieram do Oriente, se deduz, há alguns inclusive chegam a afirmar que são 3 pelo fato de terem sido 3 presentes. O maior argumento é esse, bíblico é esse, não existe nenhum outro argumento para sustentar que tenha sido 3 reis magros, a não ser os presentes. Se foram 3 presentes, então era porque 3 reis. 3 reis.
3 magos, mas o texto não fala. Qual vai fazer a diferença saber se foi 3 ou não foi, ou foi mais? Absolutamente nenhuma diferença, né? Mas alguns entendem, né, e até tentam levantar o tipo de polêmica em algo que não vai acrescentar nem diminuir absolutamente nada. O que nos importa saber é que naquele momento, e eles já vão entrar numa casa, e não num estábulo, né, não numa manjedoura, mas eles vão chegar numa casa e encontrar o menino Jesus. Isso dá a entender que Jesus já não se tratava mais de um bebê, né, de uma criança recém-nascido, mas ele já estava com alguns meses de vida. E fica claro porque Herodes ele vai fazer a seguinte pergunta aos magos. Ele vai dizer: qual foi o tempo que a estrela apareceu? E os magos vão dar essa informação a ele desse período de tempo. E quando Herodes percebe que ele fora enganado e que os magos não voltaram pelo caminho, né, que passaria por Herodes, já que esse tinha sido o trato de Herodes, ele desejava adorar Jesus, caso encontrassem, eles foram por outro caminho, ele então baixa um decreto e mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, não é difícil entender que ele colocou 2 anos para baixo, estava dentro daquele tempo previsto pelos magos acerca do nascimento de Jesus. 2 anos para baixo mata todas as crianças, que é justamente o versículo que se segue. A partir do versículo 13 nós vamos ver esse relato horrendo, onde Herodes baixa um decreto e todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, elas são mortas a mando de Herodes, na expectativa de que pegassem Jesus, né? Mas o Senhor não é pego de surpresa em momento algum, e nesse período, no período em que o decreto foi dado, o José já tinha tido uma visão e já tinha ido ao Egito, e lá no Egito permaneceu um período de tempo, até Deus chegar e dizer a José: José, aqui chega, né, pode voltar para a sua terra, porque Herodes morreu. Então Deus está sempre no controle de toda a situação. Mas esses magos, que nós não sabemos se tratava-se de 3 ou não, mas eles chegam na presença eles colocam no seu coração um desejo ardente. Eles entendem que Jesus nasceu, que o Cristo nasceu, o enviado, o prometido, o ungido, aquele que viria para mudar de fato a história, e eles saem do seu lugar de origem, saem da sua cidade natal e lançam-se em direção ao local onde Jesus teria nascido. Chegam a Jerusalém, passa alguma informação interessante a Herodes, inclusive para que se cumprisse a profecia. Havia profecias relacionadas a esse encontro entre os magos e Herodes, e agora eles chegam até o local e a estrela para justamente onde Jesus estava. E eles entram na casa e encontram um menino, né? E lá eles ofertam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Alguns sugerem que esses 3 presentes estão relacionados ao ministério de Jesus, ao ministério de rei, de sacerdote e de salvador. Estão relacionados ao ministério. Mas o que eu chamo a atenção é que eles tiveram, o que mais me chama a atenção é que, independente de qual seja o significado desses 3 presentes, ouro, incenso e mirra, ele traz consigo um fato que mexe conosco, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nessa época natalina, nessa época de final de ano, nessa época que faz parte da nossa vida, né, sobretudo dos últimos anos, uma palavrinha que no resto do ano parece até que nem existe, mas no final do ano ela faz parte do nosso vocabulário: confraternização, né? Seja na escola, seja no colégio, seja na faculdade, todo mundo está envolvido de alguma maneira numa confraternização, seja na igreja como hoje, né? Seja confraternização, troca de presentes, há essa grande expectativa quando se chega nessa data, né, nesse período, de participar de alguma coisa como essa, né? Se você está envolvido em algum grupo, em algum ciclo de relacionamento com algum grupo específico, certamente ao se aproximar o final de ano, há uma probabilidade muito grande, né, de você ser chamado para participar de uma confraternização. Quando nós vemos, e uma das coisas da confraternização é justamente uma grande festa, celebração, troca de presentes. Quando nós olhamos esse texto, meus queridos, nós vemos que os discípulos, os magos que lá chegavam, trouxeram na expectativa de trazer também presentes para Jesus.
Eles estavam nessa expectativa, trazer presentes. E já que nessa época os presentes e a troca de presentes fazem parte do nosso dia a dia, seja por causa da confraternização, ou seja por causa do próprio dia 25, né, do dia do Natal, que acabou por causa do comércio acelerando essa questão de troca de presentes no Natal e criado toda uma estrutura por detrás para, de certa forma, financiar e aquecer o comércio na questão de troca de presentes. Né? A figura de alguns personagens foram criados a fim de arrojar na expectativa de que todas as crianças boas vão receber presente, todas as crianças maus vão ficar só chupando o dedo, né? olhando o outro ganhar presente, enfim, né? Todo mundo vai comprar, todo mundo quer ganhar de alguma forma um presente. Mas, às vezes, essa data tão significativa, que é o Natal, e que é o aniversário de Jesus, ele fica sem presente. Ele é o único da festa que fica sem presente. Então, imagina você ir, né, participar, e você tem a oportunidade de saber que haverá uma festa surpresa para você. Imagina se essa noite, na data do teu aniversário, você ficar sabendo que há uma festa surpresa para se realizar na data do teu aniversário. E que o foco principal dessa data é o seu aniversário. É uma festa patrocinada para celebrar o teu aniversário. E você vai ficar naquela expectativa, né? Se imaginar quantas pessoas vão para essa festa. E se você imaginasse que essa festa, boa parte do mundo todo, está envolvida no teu aniversário. Então, você é uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa que está acima da média, você é uma pessoa que vai ter a oportunidade de ter uma boa parte dos seres humanos vivos celebrando o teu aniversário. Você não é uma pessoa comum. Agora, quando chega na questão dos presentes, você percebe que todo mundo troca presentes entre si, só você que não recebeu. Então, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado acontecendo numa festa de aniversário, que todo mundo recebe presente, menos o aniversariante. Né? As crianças hoje, elas são sinceras. Né? E se você foi convidado para ir para uma festa de criança, e você chegar lá sem um presente, você corre um risco grande. Um risco grande. Da criança chegar e... onde está o meu presente? Né? Onde está o meu presente? Porque está tendo aniversário, está tendo uma festa, e eu quero o meu presente. Né? Eu quero o meu presente. E em algumas culturas familiares, isso é muito desenvolvido, é muito trabalhado. Né? Onde a criança, é gerado na criança essa expectativa, né, de querer os presentes no dia do seu aniversário. Né? De querer o presente. Né? E às vezes acontece esse tipo de coisa da pessoa, até mesmo da criança abordar pelo fato do outro não trazer presente, ou talvez não ser à altura daquilo que imaginava. Mas enfim, o aniversário é do Senhor Jesus, nem é meu, nem é seu. Todo o planeta Terra foi convidado para celebrar o aniversário do Senhor Jesus no dia 25. E qual presente você espera dar para o Senhor Jesus? Qual presente você tem preparado para dar ao Filho de Deus no dia 25 de dezembro? Que presente? Se eu disser a você que, não, mas Jesus, ele não precisa de nada que eu tenho. E isso também é algo complicado. Imagina se você, na empresa ou em algum local, participa daquelas questões de amigo secreto. E você pega lá o dono da empresa. Ou você pega o reitor da faculdade. Ou você pega alguém muito importante que você olha e diz o que é que aquela pessoa não tem. E você fica preocupado, imaginando, né, que vai ter que entrar no cartão de crédito, no cheque especial, para conseguir dar um presente à altura daquela da pessoa, porque você procura e diz o que é que ela não tem. O que é que ela não tem? Né? Para essa pessoa eu não posso dar qualquer coisa. Eu tenho que dar algo que seja à altura da pessoa, mas o que é que ela tem? E hoje, nos nossos dias, por causa do avanço das redes sociais, talvez você encontre algumas informações sobre algo que vai agradar aquele indivíduo nas redes sociais. Talvez nas redes sociais você encontre um lugar que a pessoa gostaria de conhecer, né, e resolve, de repente, pagar uma viagem, né, para Paris, para um casal viajante. Né? Quem sabe você não encontra nas redes sociais a expectativa de trocar de emprego, de entrar na faculdade, de trocar de carro, de fazer alguma conquista, né? E você acaba tendo ali a ideia de que talvez isso seja interessante para dar de presente a ele, talvez isso seja interessante dar de presente a ela.
Como é que eu posso ter informações sobre o que Jesus espera de mim nesse Natal? Qual o presente que eu posso dar a Jesus nesse Natal? E eu gostaria de dar algumas sugestões a você nessa noite, de alguns presentes que você pode dar ao Filho de Deus. Mas, pastor, ele não está aqui, né? Ele não está aqui. E alguns anos atrás, inclusive, algumas dessas crianças que aqui estavam, nessa época também de Natal, estavam animadas para celebrar o nascimento de Jesus. E na inocência delas, elas imaginavam que Jesus fosse chegar para o aniversário. Isso aconteceu aqui, as crianças imaginavam que ele realmente estivesse aqui. Que realmente, já que nós estávamos celebrando o aniversário dele, que em algum momento Jesus fosse entrar e eles podiam ver e falar com Jesus. Isso aconteceu aqui com as nossas crianças. Que na sua inocência de criança, imaginava que Jesus pudesse se apresentar para eles, né? Simplesmente parar um carro aí, né? Parar um Uber, um táxi, né? E descer nada mais, nada menos Jesus, porque estão comemorando um aniversário e não faz sentido comemorar um aniversário se o aniversariante não está presente. Então essa foi a lógica que as crianças utilizaram alguns anos atrás para chegarem à conclusão e ficarem animadas para celebrar o dia 25 de dezembro, porque Jesus estaria presente. Que presente, então, eu posso dar ao Filho de Deus? Que presente, então, eu posso dar a Jesus de Nazaré? Mesmo sem ele estar presente fisicamente, mas com a certeza de que espiritualmente, sim, nós podemos ter plena convicção de que espiritualmente ele está presente, pois ele nos prometeu que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Essa foi sua promessa. E essa é a certeza que todos nós temos, de que ele está presente entre nós. Amém? Quer um presente, algumas sugestões de alguns presentes que nós podemos dar ao Senhor Jesus? Primeiro presente que nós gostaríamos de sugerir para você dar para o Senhor Jesus no dia de hoje. Salmo 37, verso de número 5. Uma excelente sugestão de presente. Eu tenho certeza que Jesus, ao receber esse presente, vai ser aquele presente que é uma benção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer pensar num presente bom que vai alegrar o coração de Jesus? Aquele presente dos sonhos, aquela grande expectativa de que a pessoa recebe o presente e diz: você parece que imaginou, pensou, refletiu o que eu realmente desejava. Você acertou o meu desejo. Então, se nós queremos acertar o desejo do Senhor Jesus, num presente que vai agradá-lo, num presente que vai encher o coração dele de alegria e paz, num presente que vai de fato fazer jus à grandeza do seu santo nome, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Entregar o caminho ao Senhor significa entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua trajetória ao Senhor, entregue o seu futuro ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor, a fim de que Ele possa tomar conta, a fim de que Ele possa reinar soberanamente, a fim de que Ele possa fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Se nós desejamos de fato agradar o coração do nosso Deus e do nosso Pai, se nós desejamos dar um presente a Jesus, que mostre o quanto Ele é importante para cada um de nós, não existe um presente melhor do que entrega o teu coração ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Mas ainda há algumas outras características, alguns outros indícios de alguns presentes que vão alegrar o coração do Senhor Jesus. Quando ele recebeu o ouro, o incenso e a mirra, ele era muito pequeno, não tinha nem noção do que estava acontecendo ali, humanamente falando, mas existem alguns indicativos de ele, quando adulto, deu, de presentes que iriam alegrar profundamente o coração dele. Entrega o teu caminho ao Senhor é um deles, entrega o teu coração ao Senhor Jesus é um deles. Mas se nós queremos dar um presente ao Senhor Jesus nesse Natal, dê perdão a quem lhe ofendeu. Dê perdão a quem lhe ofendeu. Lucas capítulo 11, verso de número 4 diz: perdoai-vos uns aos outros, pois também nós perdoamos a cada um de vós.
A oração do Pai Nosso vai dizer: perdoai uns aos outros, assim como o Pai vos tem perdoado. Quer dar um presente do Senhor Jesus, que alegre o coração dele? Aprenda a perdoar a quem lhe ofendeu. Esse é um presente que Jesus quer no dia de hoje. É esse o presente que Jesus quer nesse Natal. É uma evidência real que você entende o peso do perdão e que você deseja libertar-se de toda mágoa, tristeza, rancor que fora gerado por causa de conflitos. Se você deseja dar um presente ao Senhor Jesus, aprenda a perdoar. Quem perdoa tem uma vida mais saudável de quem não perdoa. Quem não perdoa está destruindo a ponte que ela mesma vai ter que atravessar, como certa vez citou o pastor Josué Gonçalves. Aprenda a perdoar. Se você quer ainda um outro indicativo de como você pode dar um presente que alegre o coração de Jesus Cristo, peça perdão a quem você ofendeu. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Efésios 4, versículo de número 32. Se você deseja de fato dar e perceber que tipo de presente eu posso dar, que alegre o coração do Senhor Jesus, Lucas capítulo 15, versículo de número 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos no céu por causa de um pecador que se arrepende. Um coração arrependido, é isso que o Senhor deseja nessa data. Se você deseja dar um presente a Ele, faça uma autoanálise, faça uma análise da sua vida, examine se o homem pôs a si mesmo. Observe quais são os seus caminhos, quais são os seus pensamentos. Observe o seu estilo de vida, se é um estilo de vida que agrada a Deus ou se é um estilo de vida que degrada a imagem e semelhança de Deus. É hora de parar e dizer: eu vou dar de presente ao Senhor nesse Natal o meu arrependimento. Eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou suplicar a Ele o perdão pelos meus pecados. Eu vou me derramar na presença de Deus porque eu quero promover uma festa no céu. E só existe uma festa, um motivo de celebrar uma alegria no céu. É quando um pecador se arrepende. E às vezes nós utilizamos esse versículo apenas para aqueles que estão lá fora, que não conhecem o Evangelho, né, que não professaram ainda a fé. Mas essa é a realidade, muitas vezes, de cada um de nós. É a nossa realidade, é a realidade da igreja, que precisamos, dia após dia, olhar e se arrepender dos nossos maus caminhos e clamar a Deus por misericórdia. Um presente maravilhoso para dar a Jesus nesse Natal é você parar, olhar, dar meia volta e dizer que deseja de fato encontrar o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro perdão, que só pode ser adquirido através do Senhor Jesus. Quer dar um presente que alegre o coração de Jesus? Olha as pessoas que estão necessitadas do seu lado. Olha as pessoas que sofrem e padecem, sejam fisicamente ou sejam emocionalmente. Qual é a atitude que nós temos nos portado para essas pessoas que têm sofrido do nosso lado? E muitas vezes nós não sentimos absolutamente nada. Nós agimos como Jonas, que estava dormindo no porão do navio, enquanto as pessoas pertinho dele, em cima, estavam totalmente desesperadas, aflitas e angustiadas. Se nós desejamos dar um presente a Jesus, nós precisamos olhar para as pessoas que estão precisando de algum tipo de apoio, porque não há possibilidade alguma de Jesus receber um presente nosso se Ele observa ao nosso redor. E há tantas pessoas que estão do nosso lado, que padecem e que sofrem profundamente, inclusive nessa data de Natal, final de ano, onde as pessoas estão tão sensíveis. É por essa razão que em Mateus 25, versículo de número 34 ao versículo de número 36, e Mateus capítulo 6, versículo 3 ao versículo 4, nos diz: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu
e me vestisse. Mas quando entrardes, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele mesmo recompensará publicamente. Quer dar um presente que alegre o coração de Jesus? Cuide dessas crianças, ore por essas crianças, proteja essas crianças, seja na igreja, seja na escola, seja em casa, principalmente em casa, através de tudo aquilo que tem acesso, através dos meios de comunicação. Precisamos proteger. É por essa razão que o Senhor Jesus, ele nos garante: a qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Mateus 18:5. Em Mateus 19:14 ele vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Como nós temos tratado as nossas crianças, como o nosso país tem tratado as nossas crianças, conduzindo à imoralidade ou tendo a ponderação e o cuidado de refletir no coração desses pequeninos princípios que os ajudarão a serem pessoas melhores no futuro. Se nós desejamos de fato nesse Natal vivê-lo, vivenciá-lo e não aproveitar essa data apenas como mais um feriado, mas se desejamos celebrar como o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ame aquele que vos perseguem. Ame aqueles que vos criticam, ame aquele que vos maldizem, pois essa é a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 34, o Senhor Jesus nos diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do nosso Pai que está nos céus. Bendizei, orai, e não cantar o sabor de mel. Se você deseja de fato alegrar o coração de Deus, e nesse Natal quer dar um presente todo especial a Jesus, aprenda a não ser juiz sobre a vida de ninguém. Não tente se colocar em um lugar que só pertence a Deus. O texto sagrado nos diz em Mateus capítulo 7, verso de número 2, porque com o juízo com que julgais, serás julgado, e com a medida que tiverdes medido, também medirão a vós. Mateus 7, versículo de número 2. Tiago, capítulo 4, verso de número 11, vai nos dizer: há só um juiz que pode absorver ou pode condenar. E aí ele coloca todos nós, pastores e ovelhas, no canto da parede e diz: quem são vocês? Quem somos nós? Disse Tiago, para condenar as pessoas. Quer dar um presente? Em vez de condenar, abençoe, ore. É isso que Jesus espera nesse Natal. Do contrário, é um feriado como outro qualquer. O que Jesus espera, meus queridos, nesse Natal como um presente. E encerrando a lista de indicativos de que você pode pegar algum deles e dizer: não, esse presente eu vou dar para Jesus. Ou então você, como eu, diz: eu preciso de todos eles. Talvez você apenas tenha um ponto que você diga: não, algum ponto aqui realmente eu preciso. Eu preciso dar isso aqui para Jesus. Ou você, a semelhança do pastor Márcio, diz: não, eu preciso dar todos esses pontos para o Senhor Jesus. E eu preciso, de fato. Mas se você quer dar um presente, use de misericórdia com as pessoas. Todos nós clamamos por misericórdia de Deus. Todos nós, quando erramos, esperamos que haja misericórdia do outro. Mas muitas vezes nós não temos o mesmo desejo, fervor, quando o eu é do outro. Seja misericordioso. Seja misericordioso. Você não espera misericórdia? Você não clama por misericórdia?
Você não recita de maneira com tanta convicção como eu, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas quantas vezes, através das nossas próprias atitudes, no dia 25 e no resto do ano, não demonstra, em momento algum, misericórdia do outro. Mas nessa noite, como ministro do Evangelho, eu vos convido e me convido a viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos diz que nós precisamos viver cada dia sendo misericordioso. E tem mais, só terá misericórdia de Deus quem tiver misericórdia do seu próximo. Não é à toa que em Mateus capítulo 5, verso de número 7, o Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Simples assim. Mas se você deseja dar um presente que também vai alegrar Jesus, e que Jesus fez isso durante todo o seu ministério, toda a sua vida aqui na terra, no seu ministério terreno, e se você deseja nesse Natal dizer, não, esse eu preciso dar, faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Diga, fale dos outros o que você gostaria que os outros falassem, dissessem ou pensassem acerca de você. Presente maravilhoso. Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 7, versículo 12: porque tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor dia após dia esteja lapidando as nossas vidas. E eu não tenho dúvida de que vivendo a realidade desses presentes, que todo cristão em toda parte do mundo precisa zelosamente se ocupar em uma grande viagem que implique renúncia, porque a viagem dos magos para Jerusalém era uma viagem que implicava renúncia para eles em algumas coisas. Então, há uma viagem que nós precisamos traçar para cumprir isso aqui. É uma viagem saindo da nossa vontade, do nosso ego, para o centro da vontade de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho e é essa a mensagem desse Natal do ano de 2019, que ele possa ser vivenciado, dizendo, eu desejo ser um cristão melhor, eu desejo ser um cristão que alegre o coração de Deus, eu desejo que a realidade estampada na camisa do final de ano, a nossa razão de viver é multiplicar, que essa seja a realidade nossa, que essa seja a realidade da igreja, que ganhar vidas para o Senhor Jesus e viver o Evangelho na sua autenticidade, seja aquilo que ocupe a nossa mente. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, celebrando essa data tão significativa para os cristãos do mundo todo, que é o teu nascimento, o nascimento do teu Filho Jesus. Que o Senhor esteja dia após dia trabalhando nas nossas vidas, lapidando o nosso caráter. Nós não queremos, ó Deus, nos conformar em ser apenas religiosos. Nós queremos ser discípulos teus, que alegrem o teu coração. Te peço que o Senhor nos perdoe, ó Deus, perdoa nossas falhas, as nossas imperfeições, perdoa-nos às vezes que aquilo que temos ofertado ao Senhor é totalmente contrário daquilo que nós acabamos de ver, que é o teu desejo para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a dar de fato o nosso coração e a viver à altura do Evangelho que nos foi dado. Em o nome do teu Filho Jesus, amém e amém.
Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém e amém.